Salve Maria, um novo documento é emitido pela Congregação da Doutrina da Fé. E claro, todo o documento que hoje tem sido emanado por esse dicastério, comandado pelo Cardeal Fernandes, tem sido alvo de polêmicas e de especulação em todo o mundo, não somente entre os católicos, mas também aqueles não católicos. A mídia tem explorado muito essas declarações recentes, mas dessa vez, ao que nos parece, um documento trazendo um problema interno da igreja que é muito grave e já vem de longa data, que são os abusos na liturgia. O documento Gestis Verbisque, ele traz para nós essa necessidade de observar bem todo o regramento quanto à disciplina dos sacramentos. Nesse documento, Gestis Verbisque, que significa, em uma tradução literal, gestos e palavras, nós temos a preocupação do Vaticano quanto à invalidade dos sacramentos. Exatamente. Muitos sacramentos estão sendo administrados no mundo de forma inválida, ou seja, não estão produzindo seus efeitos. E sacramentos como o batismo, que é a porta de entrada da pessoa na igreja, aquele sacramento que torna a pessoa co-herdeira em nosso Senhor Jesus Cristo, um sacramento que sem o qual não é possível receber os demais sacramentos. Fórmulas que o documento cita que são preocupantes, como em vez do sacerdote dizer eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a forma correta, alguns sacerdotes, diáconos, estão proferindo, através de uma criatividade não permitida, nós te batizamos. Ou então, como aqui o documento cita de forma muito interessante, em nome de seu pai e de sua mãe, ou eu te batizo em nome do Criador, em vez da fórmula batismal estabelecida. Esse sacramento, o batismo, uma vez inválido, ele pode desencadear uma série de problemas. Nós tivemos exemplo de um sacerdote nos Estados Unidos que, ao saber que o seu batismo foi inválido, também a sua ordenação foi inválida. E por a sua ordenação ser inválida, tudo que ele administrou também era. A Eucaristia que ele ministrava, as confissões que ele atendia. Imagine quantas almas podem ter sido prejudicadas por conta de uma falha, de uma invenção indevida, de uma criatividade abusiva de um padre que há muitos anos atrás, para aquela criança, fez uma fórmula não prescrita pela Igreja Católica. Então é um problema real, é um problema sério e que está se alastrando. Quantas vezes nós vamos em missas e o padre, em vez de seguir o que está escrito ali no missal, começa a fazer uma liturgia própria? Existe em alguns locais, infelizmente, uma falta de observância realmente do missal. O missal nós temos as rubricas, que são aquelas partes em vermelho, ou seja, aquelas partes em vermelho é para o padre fazer os gestos. E as partes em preto são para os padres lerem, ou seja, faz o que está em preto, aliás, faz o que está em vermelho e fala o que está em preto. Né? As rubricas são para ser observadas. E às vezes nós vamos numa mesma cidade, em uma paróquia se celebra de uma forma, e em outra paróquia se celebra de outra. Ou seja, não há uma uniformidade na liturgia. E isso pode dar brecha a chegar em momentos essenciais na administração dos sacramentos e haver também uma criatividade, como nessa no batismo, e também em outros, como por exemplo, até mesmo no cânon da missa, no momento da consagração, em vez de falar as palavras que Nosso Senhor proferiu na última ceia, o padre quer falar outra coisa, e aí a Eucaristia pode se tornar também inválida. Porque não basta a intenção, é preciso que a forma e a matéria sejam aquelas estabelecidas pela Igreja. É aquilo que o cardeal Fernandes, de uma forma até brilhante, ele fala no documento. De nós ministros devemos, portanto, ter a força para superar a tentação de nos sentirmos donos da Igreja. A liturgia não é do padre.
Uma vez na nossa página no Instagram, @velasestrelas-de-abelha, que eu convido você a seguir o nosso trabalho por lá, porque há muitos anos nós desenvolvemos não somente a fabricação e venda das velas de estrela de abelha, mas também expomos a doutrina católica na nossa página no Instagram. Uma vez eu postei que um bispo estava ali numa cerimônia com tantos abusos litúrgicos, com palmas na missa, falando o que queria, e aí um sujeito veio dizer que está há 30 anos na igreja, como se isso fosse argumento de autoridade, mas dizendo que, olha, não, o bispo ele é o dono da liturgia e ele que organiza a liturgia na sua igreja particular, na sua diocese, e como ele é o chefe da celebração, o que ele faz está certo. Né, que ele já conviveu com tantos bispos e sempre foi assim naquela diocese. Não. O bispo, o papa, qualquer sacerdote, não é dono da liturgia. A liturgia é da igreja, ela deve ser obedecida. É um ato de humildade, é um ato de obediência, ou seja, uma demonstração de virtudes, quando o sacerdote ele simplesmente segue o que a igreja determina, e não o que dá na sua cabeça, e não o que dá na telha. O perigo é tão grande que o documento foi elaborado ontem, dia 3 de fevereiro, publicado pelo Vaticano, porque o próprio Vaticano já está reconhecendo que é uma gravidade desobedecer a liturgia. É uma gravidade porque esses sacramentos administrados podem ser inválidos. Ou seja, o sacerdote, num afã de uma criatividade abusiva, ele acaba prejudicando as almas. Talvez ele tenha boa intenção, mas boa intenção o inferno está cheio. A verdade é essa, meus amigos. Né? Ah, eu tenho uma boa intenção, então não vou levar hóstia nem vinho para serem consagrados na missa, vou levar cachaça e torresmo. É meio bruto isso, mas está desobedecendo uma matéria para a administração daquele sacramento que é a Eucaristia. A igreja determina que deve ser ali a hóstia, né, com as suas especificidades, e também o vinho, que serão aquelas matérias que serão levadas para a consagração. Sobre a observância da matéria e forma, o documento ainda diz: tanto a matéria como a forma, resumidas no Código de Direito Canônico, estão estabelecidas nos livros litúrgicos, promulgados pela autoridade competente, que devem, portanto, ser observados fielmente, sem acrescentar, retirar ou alterar nada. Ou seja, a igreja já tem ali a fórmula pronta: olha, faça isso, fale isso. Não precisa inventar, não precisa. É só seguir. É só seguir. Qual a dificuldade de seguir o que está no missal? Qual a dificuldade de seguir o que está prescrito? Não tem essa dificuldade. É só seguir, ter obediência. Não fazer da missa um show, um palco, um espetáculo para a sua própria criatividade. Por isso, meus amigos, é uma grande necessidade nós estarmos atentos, porque o próprio cardeal diz para ajudar, esse documento é para ajudar os bispos na sua tarefa de promotores e guardiães da vida litúrgica das igrejas particulares que lhes foram confiadas. Ou seja, a igreja confia um ministério, confia um rebanho para aqueles ministros, para simplesmente fazer o que a igreja já está determinando, administrar os sacramentos de forma devida. Essas almas, elas são sedentas por ter o sacramento devido pela igreja. Não deve haver espaço para invenções. Santo Afonso de Ligório vai dizer que em matéria de sacramentos, na disciplina de administração de sacramentos, tudo deve ser muito claro. E a igreja é clara. Se seguir, claro, evidentemente, o que está prescrito. Então, esses exemplos, como o do batismo, de fórmulas que são criadas, quantos problemas, quantos males podem ser desencadeados. Então, nós vemos com bons olhos, sim, esse documento, Gestis Verbisque, que é um documento urgente. A igreja padece com esse mal dos abusos litúrgicos em toda a parte do planeta. Não é algo restrito à nossa realidade brasileira. Na Europa, nos Estados Unidos, Ásia, todos os locais existe essa brecha para que os padres queiram fazer uma liturgia a pretexto de ser mais participativa, a pretexto de ser mais dinâmica, um show, um espetáculo próprio. Quando, na verdade, o centro da liturgia não é o padre. O centro da liturgia é nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que deve transparecer. Ou seja, que ele cresça e eu diminua, nas palavras de São João Batista.
nós possamos rezar pela santificação do clero, que o clero seja obediente, seja humilde em reconhecer que não é ele, como diz o cardeal Fernandes, o dono da liturgia, não é o padre o centro da liturgia, mas nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos sempre pela santificação do clero.